Conforme o relato de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versos de 1 a 13. Lucas 11, de 1 a 13. Está escrito: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amados, eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre o tema na escola da oração com Jesus. Na escola da oração com Jesus. Esse texto que acabamos de ler encerra 4 verdades essenciais que vamos considerar. Primeiro, a primazia da oração. Segundo, o modelo da oração. Terceiro, a perseverança na oração. E finalmente, as promessas feitas àqueles que oram. Vamos considerar então o primeiro ponto, que é a primazia da oração. Somos informados que Jesus está orando. Aliás, o evangelista Lucas destaca, como nenhum outro evangelista, o ministério de oração de Jesus, porque Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito, e como homem, Jesus é um homem de oração. Então, os discípulos, vendo Jesus orando, um deles aproxima-se de Jesus e faz um pedido: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou os seus discípulos. É curioso que João Batista é considerado na Bíblia como um pregador, como um arauto de Deus, que veio preparar o caminho do Senhor. Ele pregava para as multidões no deserto. Mas aqui somos informados que o que mais impacta os discípulos de Jesus não é a pregação de João, mas ele como um intercessor, um homem de oração. Então, esse discípulo de Jesus não chega para Jesus pedindo: Senhor, ensina-nos a pregar, ensina-nos a contar histórias, ensina-nos a proferir parábolas inteligentes, mas pedir: Senhor, ensina-nos a orar. E quando você vai para o livro de Atos, você vê a igreja orando.
E a igreja em Atos está orando porque nos evangelhos os discípulos viram Jesus orar. E Jesus orou nos momentos mais importantes da sua vida. Quando ele foi batizado, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu, e Lucas conecta isso com o fato dele estar orando. A Escritura nos diz que quando Jesus cura aquele leproso, que estava tomado de lepra, as multidões vieram para ouvir Jesus e serem curadas por ele, e ele se retirava para lugares solitários e orava. A Bíblia diz que quando Jesus foi escolher os apóstolos, passou a noite inteira em oração, e então depois de uma noite de oração, ele os escolhe. Aqui Jesus está orando, ele vai orar no Getsêmani, ele vai orar na cruz, e hoje ele está à destra de Deus Pai, orando e intercedendo por nós, diz a Escritura. Então, Jesus está nos ensinando aqui que nós devemos orar, nós precisamos orar, porque quando nós oramos, nós estamos imitando o nosso glorioso Redentor. Hoje nós estamos aqui para sermos matriculados na escola da oração, e o Mestre Supremo é o próprio Senhor Jesus. Mas vamos ver em segundo lugar, um modelo de oração, porque quando um dos discípulos pede para Jesus, ensina-nos a orar, o verso 2 diz, então ele os ensinou. E é claro que nós todos conhecemos e até de cor esta oração. Às vezes nós a repetimos, mas aqui está um modelo de como deve ser a nossa oração. E vejam que Jesus respondeu assim, quando orardes, ele não disse se orardes, quando orardes. O que Jesus está dizendo? Pressupondo que você e eu vamos orar. Não há cristão sem oração, não há igreja sem oração. A oração é a respiração da alma, é o oxigênio da fé. A evidência que o Senhor Jesus deu para Ananias, lá em Damasco, para ir ao encontro de Paulo ou Saulo, e que ele estava convertido, foi essa: ele está orando. Então é hora de você e eu perguntarmos-nos: temos nós nos matriculado já na escola da oração? Somos um aluno desta escola da oração? E vejam vocês que esta oração, ela está dividida em algumas partes importantes. Primeiro, a quem oramos. Depois, o que pedimos. E o que pedimos está dividido em dois grupos: pedidos em relação a Deus, pedidos em relação a nós. E ele está nos instruindo que nós não devemos chegar a Deus primariamente para pedir. Nós devemos chegar a Deus prioritariamente para adorá-lo por quem Ele é. Porque no momento em que você compreende quem é Deus, então você tem coração mais descansado e seguro para colocar diante dele as suas necessidades. E depois você também reconhece que o que você pede a Deus, no que tange a perdão, é aquilo que você já está praticando. Perdoa-nos. Notinha de rodapé. Às vezes nós estamos fazendo a oração de cor, perdoa as nossas dívidas. A Bíblia não está na mão você pedir perdoa as nossas dívidas. Leia o texto melhor. Perdoa-nos as nossas dívidas. Não é perdoar as dívidas, é perdoar a nós. Nós é que precisamos de perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas. E então termina essa oração com uma atribuição de louvor a Deus. Então eu gostaria que vocês olhassem comigo, por gentileza, o que é que esse conteúdo da oração está estabelecendo. Então nós vamos dividir aqui alguns pontos. Primeiro, qual é o fundamento da oração? E Jesus diz assim, vejam comigo, por favor, no versículo de número 2. Pai, santificado seja o teu nome. Devemos nos dirigir a Deus como Pai. Então você não está dirigindo a uma divindade distante, que é apenas transcendente.
Você está se aproximando de alguém com quem você tem intimidade. Você está se aproximando de alguém que lhe é familiar. Ele é seu pai. E isso significa que a base da oração é o seu relacionamento com Deus. Você tem familiaridade com seu pai. Você tem liberdade com seu pai. Você tem intimidade com seu pai. E a esse Deus que é pai, é a quem você dirige a sua oração e a sua súplica. Segundo lugar, devemos nos dirigir a Deus como nosso pai, Pai nosso. Ou seja, isso representa que você é membro de uma família, mas não é o filho único dessa família. Você tem outros irmãos. Você pertence a uma comunidade que tem outros filhos de Deus. Você não é o filho exclusivo e nem o predileto. Porque às vezes a gente pensa que nós somos o predileto. Às vezes nós pensamos que Deus tem que fazer para nós. Os outros, Deus pode deixar para depois. Então, entender que nós somos irmãos uns dos outros, que nós somos filhos do mesmo Pai, é muito importante. Às vezes nós temos a visão também de que a nossa igreja compõe os filhos de Deus, e as outras igrejas, quem sabe, um parentesco distante. Ou que a nossa denominação é que tem todos os filhos de Deus, e que as outras denominações estão por aí confusas. Pai nosso traz-nos essa ideia de que todos quantos receberam a Cristo, Deus deu a elas o direito de serem feitos filhos de Deus. Terceiro, devemos nos dirigir a Deus como Pai nosso que está no céu. O fato de você ter familiaridade e intimidade com Deus não pode permitir a você achar que esse Deus é igual a você. Ele é transcendente, Ele é soberano, Ele não está na mesma dimensão de um pai terreno. Ele é o Pai do céu, Ele é o todo-poderoso Deus, Criador, provedor, redentor, protetor, consolador do seu povo. Ele é transcendente. Então a intimidade com Deus não anula a sua grandeza insondável e a sua glória incomparável. Tratado do fundamento a quem oramos, vejamos o conteúdo da oração. E nesse conteúdo, a primeira coisa que Jesus ensina é que nós devemos nos aproximar de Deus com as petições em relação a Deus. Ele diz assim, Pai, só quero destacar que Lucas é o registro mais resumido desta oração. Pai, santificado seja o teu nome. Aqui tem a ver com o nome de Deus. Prestemos atenção. Quando a gente ora assim, Pai, santificado seja o teu nome, nós não podemos agregar valor a essa plena santidade. Deus não pode ser mais santo do que é. Deus não está num processo de santificação. Ele é santo, santo, santo. Quando você diz santo, você define. Quando você diz santo, santo, você enfatiza. Quando você diz santo, 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 você coloca em grau superlativo. Ou seja, Deus é o santo, o separado, o único, o incomparável. Ninguém pode agregar mais santidade a Ele. Ninguém pode torná-lo mais santo do que Ele é. Ele já é perfeitamente santo, completamente santo. Mas então, no que significa essa oração? Santificado seja o teu nome. Significa que com a minha vida, eu preciso honrá-lo, reverenciá-lo, temê-lo, obedecê-lo, para que a minha vida leve as pessoas a reconhecer a santidade de Deus. Talvez um exemplo clássico disso foi expressado no filme Carruagem de Fogo, do Eric Liddell, aquele missionário presbiteriano escocês, que na Olimpíada de 1924 se recusou a correr a modalidade que ele era especialista, porque caiu num dia de domingo. E ele
foi pressionado de todas as formas, porque ele era o candidato mais esperado para ser campeão na modalidade, e ele não correu. E então precisou matricular-se numa outra modalidade, que não caía no dia de domingo, 400 metros, e ele ganha aquela modalidade, e dá um testemunho para o mundo inteiro. E ele fez isso, não por uma questão pessoal, mas por entender zelo pelo nome de Deus. O nome de Deus foi exaltado e glorificado pela sua atitude. Mas veja você, o versículo 11, capítulo 11, versículo 2, ele ora dizendo: venha o teu reino. E o que é o reino de Deus? É um reino político? É um reino geográfico? É um comando administrativo? E a ideia do reino de Deus, venha o teu reino, é que mais pessoas se curvem ao senhorio de Cristo. O reino de Deus, disse ele, não está lá, não está acolá, está dentro de vós. Toda vez que uma pessoa é convertida a Cristo e se rende aos pés do Salvador, aí chegou o reinado do rei, e onde o rei reina, aí se estabeleceu o reino. Portanto, o reino dele está dentro de nós. O reino de Deus é o governo dele na nossa vida. E quando ele está dizendo, venha o teu reino, ele está pedindo, Senhor, eu quero que o senhorio de Cristo, o governo de Cristo, seja estabelecido na minha vida. Agora, notemos, é quase incoerente, inconsistente eu orar, venha o teu reino, e eu me calo, e eu não reparto, e eu não compartilho, e eu não aproveito as oportunidades para falar desse nome a outras pessoas, se eu não evangelizo alguém. Então, prestemos bem atenção antes de fazermos esta oração, porque nós não podemos ser inconsistentes, incoerentes, pedir uma coisa e não fazer o que estamos pedindo. Mas notem vocês, aquilo que o nosso irmão reformador do século XVI, Calvino, afirmou: é tarefa da igreja dar visibilidade ao reino invisível. E como é que nós vamos dar visibilidade ao reino invisível? É falando de Cristo, porque toda pessoa que se submete a Cristo, o reino invisível torna-se visível na vida dele. Não está aqui em Lucas, mas o Senhor complementa em terceiro lugar em Mateus: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que ele está pedindo? Diferentemente de algumas ênfases da atualidade, onde algumas pessoas tolamente, arrogantemente aproximam-se de Deus dando ordens, eu decreto, eu exijo, eu proíbo, eu determino, o que é uma tolice. É uma tolice. Porque Deus é soberano, Ele está assentado no alto e sublime trono, e Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então o Evangelho não é que a vontade minha seja feita no céu, o Evangelho é que a vontade de Deus seja feita na terra. Eu não aproximo de Deus exigindo que a minha vontade prevaleça no céu, eu me aproximo de Deus pedindo que a vontade dele seja feita na terra, e que a vontade minha seja a mesma que a vontade que é feita lá no céu. Então, esta é a súplica que está sendo feita aqui com respeito à vontade de Deus. Feito isso, Jesus faz uma transição dos nossos pedidos em relação a Deus para as nossas petições em relação a nós mesmos. Porque convenhamos, irmãos, a grande maioria das orações feitas hoje começa com pedidos em relação a nós: Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. É igual a questão da sanguessuga lá no provérbio: me dá, me dá, me dá. Abençoa minha vida, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa meus filhos, abençoa meu cônjuge, abençoa meus negócios, abençoa minha empresa, e meu, e meu, e meu, e meu, e meu. Parece que nós somos o centro do universo, e nós não somos o centro do universo. O centro do universo é Deus. Mas depois que você reconhece quem é Deus, chamando de Pai, depois que você quer honrar o nome de Deus, santificado seja o teu nome,
Depois que você deseja que Deus governe sobre mais gente, venha o teu reino. Depois que você se submete à vontade de Deus, para que ela seja feita na terra como ela é feita no céu, agora então você apresenta a Deus suas necessidades. E quais são elas? Veja comigo aí, versículo 3: o pão nosso cotidiano dá-nos hoje, ou dá-nos de dia em dia. Chama a sua atenção que Mateus mais uma vez resume, mas tem 3 pedidos aí. Tem pedido em relação ao presente, em relação ao passado, em relação ao futuro. Em relação ao presente, é o pão nosso de cada dia, ou o pão nosso cotidiano. Em relação ao passado, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em relação ao futuro, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então vamos ver esse pedido em relação ao presente. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Então preste bem atenção aqui. Não é pedir o luxo, é pedir o pão. Segundo, não é pedir egoisticamente o pão meu, mas é pedir de maneira altruísta o pão nosso. Terceiro, não é pedir para acumular, é o pão nosso de cada dia. Vocês se lembram lá no deserto, como Deus instruiu isso, que o maná caía todo dia de manhã. Aí algumas pessoas mais espertalhonas resolveram o seguinte: não, vamos colher mais um pouquinho, que vai que falta, a gente já tem na despensa. E o que aconteceu? O que colheram fora da orientação divina apodreceu. O que acontecia na sexta-feira? Sexta-feira Deus disse: olha, no sábado vocês não precisam recolher não, eu quero que vocês descansem. Então na sexta vocês vão recolher dose dupla. De sexta para sábado não apodrecia, porque estava debaixo da orientação divina. Então não é luxo meu de cada dia, é o pão de cada dia. Não é o pão meu, é o pão nosso. Não é o pão nosso para a vida inteira, é o pão nosso de cada dia. Em outras palavras, o que Jesus está nos instruindo é que nós precisamos depender de Deus todos os dias da nossa vida. É claro que Jesus não está aqui dizendo que você vai viver numa situação de tanta pobreza que todo dia a sua despensa fica vazia, a sua conta bancária fica zerada e você só vai ganhar o dinheiro para comer hoje e amanhã tem que ganhar o dinheiro amanhã. Não é isso. É que nós precisamos depender de Deus todo dia. Até porque, irmãos, entendamos, você pode ter como John Rockefeller, que foi o primeiro bilionário do mundo, ele ficou doente, estava para morrer, e sendo o cara mais rico do mundo, ele podia comer uma bolacha de sal e meio copo de leite por dia. O que adianta você ter uma mesa farta e não ter saúde? Então nós precisamos depender de Deus todo dia. Mas depois de você fazer pedidos em relação ao presente, você vai fazer pedidos em relação ao passado. E eles deixam isso claro aqui, versículo 4: perdoa-nos os nossos pecados. E agora veja você, que lá em Mateus, a palavra pecado é traduzida perdoa-nos as nossas dívidas, porque pecado é dívida. Nós temos uma dívida com Deus impagável, e se Deus fosse cobrar de nós a nossa dívida, nós estaríamos em débito constante e contínuo com Ele. Nós não podemos perdoar a nós mesmos, nem limpar-nos a nós mesmos. Precisamos do perdão de Deus. Alguém aqui não precisa do perdão de Deus? Qual é o tamanho da sua dívida com Deus?
Jesus ilustrou isso na parábola do credor incompassivo, usando uma cifra astronômica de 10.000 talentos, 350 mil quilos de ouro, que naquela época era preciso um trabalhador comum trabalhar 150 mil anos para conquistar 10.000 talentos, 350 mil quilos de ouro. Esse é o tamanho da nossa dívida com Deus, impagável. E o que o Jesus nos ensinou é que você e eu podemos nos aproximar de Deus, que é nosso Pai, e pedir que Ele perdoe as nossas dívidas. E foi isso que Ele fez na cruz. Porque a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, não colocando na conta deles a sua dívida. Deus colocou a nossa dívida na conta do seu Filho, e a Bíblia diz que lá na cruz Ele rasga o escrito de dívida que era contra nós, crava-o na cruz e dá um brado: tetelestai, está pago. E Ele não pagou nossa dívida com ouro ou com prata, mas com seu próprio sangue. E agora Deus nos declara justos diante do seu tribunal, de tal maneira que já nenhuma condenação há mais para aqueles que são em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele perdoa as nossas dívidas. Agora, o texto nos informa: perdoa-nos os nossos pecados ou as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Então preste atenção: se você é alguém que retém perdão, se você não tem perdoado quem deve você não pode fazer essa oração, porque você estaria pedindo juízo e condenação para a sua vida. Todo indivíduo que vai entrar no céu é uma pessoa perdoada, não pode entrar lá sem receber perdão. Mas a Bíblia diz que se você não perdoa, você também não recebe perdão. Então, se você está aqui hoje, você está nos assistindo e tem pendência com alguém, tem mágoa de alguém, rompeu o relacionamento com alguém, não conversa com alguém, está magoado, até com sentimento de vingança com alguém, está na hora de você acertar a sua vida com Deus e com o seu próximo. Porque do contrário, não podemos fazer essa oração, e do contrário, não podemos ser perdoados, e do contrário, não podemos entrar no céu, e do contrário, nem podemos ser chamados de cristãos. Bom, mas agora, depois de tratar desta matéria, Jesus fala das tentações futuras. Aqui não está no texto de Lucas, mas está lá em Mateus 6. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amados irmãos, Jesus, ou melhor, o Deus Pai só teve um filho sem pecado. Este foi Jesus. Mas Ele não teve nenhum filho sem ser tentado. Por mais espiritual que você seja, você é tentado. Não é pecado ser tentado. Pecado é ceder à tentação. Como dizia Lutero, você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. E as tentações variam de pessoa para pessoa. Às vezes aquilo que para você é um assunto que não é tão complicado, para outra pessoa é muito complicado. Fundamentalmente, há 3 elementos que levam o homem essencialmente à queda: dinheiro, sexo e poder. Alguém brincando com isso diz que a barra de ouro, a barra da saia e o São João da Barra. Agora vejam que algumas pessoas lidam com a questão da sexualidade com mais tranquilidade do que outra. Tem outra pessoa que lida com dinheiro com mais facilidade do que outra. Tem outra pessoa que lida com o problema da vaidade com mais facilidade do que outra.
É por isso que a Bíblia diz lá das ciladas do diabo. E a palavra cilada lá na língua grega é metodeia, de onde vem métodos, estratagemas. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor procurando alguém para devorar. E ele conhece os nossos pontos fracos, ele conhece os nossos pontos fortes, ele conhece os flancos da nossa vida, as brechas que deixamos abertas. E nós não temos forças em nós mesmos para resistirmos a essas tentações. Talvez o momento mais perigoso de um crente é quando dizer: pastor, isso aí eu domino, isso eu bato no peito e tiro de letra. Como a moça disse certa vez comigo: pastor, eu sei até onde eu posso ir, eu sei a hora de parar. Não sabe, não sabe, não sabe. É por isso que a Bíblia diz que alguns pecados, a única maneira de você lidar com eles é fugindo. Por exemplo, os pecados da carne, as tentações sexuais. Hormônio não obedece, não tem controle. Então a Bíblia diz: fugir das paixões da mocidade. Mas com respeito ao diabo, a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. E não tem idade. Preste atenção nisso, não tem idade. Uma pessoa de 80 anos é tentada igual uma pessoa jovem, talvez em outras áreas, talvez em outros aspectos. Então, quando você ora, você está pedindo não só que Deus supra suas necessidades diárias do hoje, não só que Deus perdoe suas dívidas do passado, mas você está pedindo para Deus livrar você do maligno, do diabo, das tentações do futuro. Bom, dito isto, agora Jesus vai mostrar a necessidade da perseverança na oração, dos versos 5 a 8. Ele vai contar uma história muito curiosa, porque o camarada chega e bate a porta do amigo dele de madrugada e pede um favor, e ele está pedindo: amigo, empresta-me 3 pães. Eu não conheço, na nossa cultura não existe emprestar pão. Já viu alguém emprestar pão? Empresta-me 3 pães. É muito abuso, não? Chegar na casa do camarada de madrugada, bater a porta dele, tocar a campainha, o cara levantar assustado, porque você percebe isso, né? O telefone tocou de madrugada, ou alguém vem te visitar de madrugada, coisa boa não é? E aí quando o cara me empresta 3 pães, ele responde: rapaz, paciência, cara, já estou deitado, meus filhos estão dormindo, agora não vou levantar para te dar 3 pães não, mãe, nem para te emprestar. E Jesus conclui dizendo o seguinte: olha, esse cara vai dar os pães ou por ser amigo, e se não for amigo, ele vai dar porque o cara vai continuar batendo na porta dele. Ele vai ficar tão aborrecido da insistência que o cara vai levantar e atendê-lo, porque senão ele não dorme o resto da noite. Mas Jesus está contando uma história por contraste, não é por semelhança. O que ele está dizendo é que Deus não é como esse vizinho indisposto e rabugento que já está deitado com os filhos, com a porta fechada e sem disposição de levantar. Ele está dizendo que para Deus nunca é meia-noite, para Deus nunca falta nada, Ele nunca é importunado, Ele nunca é pego de surpresa. Deus não está deitado à meia-noite, sua porta nunca está fechada para nós. A sua disposição de atender não é como aquele homem rabugento que não quero atender, não vou levantar, não. Ele está sempre pronto, Ele está sempre aberto, Ele está sempre disponível, Ele está sempre com as mãos dadivosas estendidas para socorrer a gente. Você nunca encontrará Deus indisposto. A linha nunca vai estar ocupada. A gente escuta algumas histórias engraçadas, né? Alguém diz: é bom orar de madrugada porque a linha está menos congestionada. Isso é uma linguagem humana. A linha de Deus nunca está congestionada. Você pode falar com Ele de dia, falando de tarde, no meio-dia, 2 horas da tarde, 2 horas da manhã. A linha está sempre aberta, sempre disponível. O coração dele está sempre pronto a atender você. Você não está lidando com o indiferente, você está lidando com o seu Pai, que ama você e que cuida de você. Mas agora vem
as promessas dessa oração. Aí Jesus dizia: por isso, olha a consequência, porque você tem um Pai disponível, por isso vos digo, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Chama atenção para os verbos pedir, buscar e bater. Estão no imperativo, mas no modo contínuo. Sabe o que significa isso na língua grega? É que você deve pedir e continuar pedindo, você deve buscar e continuar buscando, você deve bater e continuar batendo. Porque tem gente muito espiritual que diz o seguinte: olha, Deus não precisa ser incomodado não. Falou uma vez, não precisa falar mais. Deus sabe. Mas Ele sabe, mas Ele ordenou você pedir e continuar pedindo, você buscar e continuar buscando, você bater e continuar batendo. Quem nos ensinou a perseverar na oração foi Ele mesmo. Então deixa eu fazer uma consulta. Quem está pedindo uma coisa para Deus há mais de 5 anos aqui? Continua pedindo. Deus não atendeu ainda não? Continua pedindo. Continua batendo a porta da graça. No tempo oportuno dele, a resposta virá. Porque a Bíblia diz assim: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E eu concluo esta breve exposição dizendo o seguinte, que aí Jesus faz a promessa. E veja qual é a promessa. Veja você, versículo 11: qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Se pedir peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Nós somos maus. Ora, se vós que sois maus, verso 13, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem lhe o pedir. Veja bem, não é que Jesus está dizendo que você é mau, um pai mau, que quer acabar com seu filho, arrebentar com ele. Ele pede um pão, você dá uma pedra. Ah, filho, abre o pão, não é pão, é pedra. E aí ele pede um peixe para almoçar, e quando ele olha no prato tem uma cobra. Aí ele pede um ovo para comer, um ovo estalado, ou ovo mexido, ovo cozido, e quando ele olha, é um escorpião que está no prato. Não é isso não. Nós, às vezes, querendo o bem, damos mal, não é verdade? Quantas vezes você acha que aquilo vai ser o que vai dar vida a você? Você não sabe orar como convém e pede o que vai destruir você. Mas o Pai Celeste tem a melhor dádiva para você e para mim. E Ele diz: dará o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa divina. Ele é Deus. Quando você tem o Espírito Santo, é o Espírito Santo quem regenera, é o Espírito Santo quem sela, é o Espírito Santo que é penhor, é o Espírito Santo que dá dons, é o Espírito Santo que dá poder, é o Espírito Santo quem dirige, é o Espírito Santo que nos leva à verdade, é o Espírito Santo que consola. Então, quando você tem o Espírito Santo, você tem todas as dádivas de Deus reunidas na pessoa e na obra dele, por você e em você. Agora notem que o Espírito Santo é dado em resposta à oração. Eu preciso mais do Espírito Santo. Eu preciso mais do poder do Espírito Santo. Eu preciso mais da unção do Espírito Santo. Eu preciso mais da iluminação do Espírito Santo. Eu preciso mais da sabedoria que o Espírito Santo traz. Então Deus tem para você a melhor dádiva. Ele tem o próprio Espírito Santo para ser derramado sobre a sua vida. Porque uma coisa é ter o Espírito Santo presente, outra coisa é ter o Espírito Santo presidente. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo ter você. E Deus tem essa suprema dádiva para dar a cada um de nós em resposta à oração. Vamos ficar em pé e vamos orar. Lido o texto, por favor, não feche sua Bíblia, eu preciso que você acompanhe comigo.
essa exposição. 1 Samuel capítulo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Rofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava-lhe porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade é que tenho, e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Verso 26. Disse Ana a Eli: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém. Bom, eu quero tratar do seguinte tema com vocês hoje: não desista de seus sonhos. Era o ano de 1952 na Nova Zelândia, quando um grande esportista daquele país, Edmund Hillary, nutriu no seu coração um sonho inédito, audacioso. O sonho de escalar a montanha mais alta do planeta. O sonho de chegar no topo do Pico Everest com mais de 8.800 metros de altitude.
Ele preparou-se para aquela grande empreitada da vida, mas quando partiu para realizar o seu sonho, ele fracassou. Não conseguiu chegar no topo do Everest. Meses depois, ele foi convidado para dar uma palestra em Londres, e quando chegou no auditório, percebeu que propositadamente as pessoas haviam colocado uma grande gravura do Monte Everest na parede. Ele entrou no auditório, olhou para a gravura, abaixou a cabeça, dirigiu-se à plataforma. Quando passaram-lhe a palavra, por um momento ele esqueceu o seu auditório, voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste, tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo. Da próxima vez eu te vencerei. 6 meses depois, Edmund Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar ao topo do pico Everest, deixando para nós um legado. Não desista de seus sonhos. Eu sei que vocês têm sonhos, todos nós os temos. Quem não sonha não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. Mas é provável que neste seleto auditório haja alguém aqui que já tenha perdido os seus sonhos mais bonitos pelas estradas da vida. Talvez haja alguém aqui que já viu seus sonhos mais bonitos se transformando em pesadelos. Quem sabe até mesmo haja hoje alguém aqui que já desistiu de seus sonhos, que já enterrou os seus sonhos, que já colocou no túmulo de seus sonhos uma lápide: aqui jaz os meus sonhos. Eu quero encorajar você nesta noite a trazer esses sonhos e a colocá-los na presença de Deus. Nós estamos na presença daquele para quem não há impossíveis, para quem não há causa perdida, para quem não há vida irrecuperável, para quem não há doença incurável. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, que faz tudo quanto Ele quer para o louvor da sua própria glória. O texto que acabamos de ler nos fala de uma mulher que tinha um sonho legítimo, sonho de ser mãe, mas ela enfrenta um problema da esterilidade, da infertilidade. O ventre dela é um deserto, o sonho dela não pode ser realizado. E eu fico imaginando que se Ana fosse nossa contemporânea, ela enfrentaria pelo menos 3 abordagens. Talvez a primeira abordagem que ela receberia seria essa: Ana, você é uma mulher tão crente, você ora tanto, você vai tanto à casa de Deus, está aí com esse problema. Você deveria examinar um pouco melhor e mais meticulosamente a sua árvore genealógica, porque é provável que haja alguma maldição hereditária incrustada aí na sua família, e enquanto a maldição não for quebrada, você não vai ser curado. Só que o problema de Ana não era maldição hereditária. Se Ana vivesse hoje, alguém parecido com os amigos de Jó chegariam para ela para dizer o seguinte: Ana, ninguém sofre sem causa. Para você estar sofrendo, você deve ter feito alguma coisa errada. Enquanto você não confessar esse pecado, você não vai ser curado. Só que o problema de Ana não era pecado escondido. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém mais audacioso chegaria para ela dizendo o seguinte: Ana, deve ter algum demônio da esterilidade escondido aí na sua vida. O que você precisa fazer é ir num culto de libertação. Só que o problema de Ana não era demônio. Por favor, observe o verso 5 comigo. O verso 5 é peremptório. Está escrito que o próprio Deus a deixou estéril. Veja o verso 6. O verso 6 diz que foi o próprio Deus quem cerrou a sua madre, de tal maneira que a doença de Ana não tem a ver com maldição hereditária, não tem a ver com pecado inconfesso, não tem a ver com demônio.
a doença de Ana tem a ver com Deus, isso dá um nó na nossa cabeça. Porque se Deus é bom, e Deus é, se Deus tem o melhor para nós, e Deus tem, então como Deus pode adiar os nossos sonhos, e os nossos sonhos mais legítimos? Pois bem, é sobre isso que eu quero começar a tratar com vocês a partir de agora. Em primeiro lugar, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A maior necessidade sua e minha não é da bênção de Deus, é do Deus da bênção. Nós poderíamos ter todas as bênçãos de Deus, se não temos Deus, nossa vida continua vazia. Podemos ter saúde, podemos ter família, podemos ter amigos, podemos ter trabalho, podemos ter prosperidade, podemos ter sucesso, e nada disso substitui a presença de Deus na nossa vida. Nós estamos vivendo, irmãos, uma geração, conforme conversamos agora há pouco no programa, antropocêntrica. O homem é o centro de tudo. Parece até que Deus virou um despachante celestial para atender as necessidades e demandas do homem. Parece que agora não é que a vontade de Deus seja feita na terra, mas que a vontade do homem seja feita no céu. Mas é preciso dizer que você e eu não somos o centro do universo, Deus é. Então às vezes Deus adia os nossos sonhos para que Ele, Deus, ocupe o primeiro lugar no nosso coração, na nossa vida, na nossa agenda. Segundo, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar que tudo o que temos veio de Deus, é de Deus e deve ser consagrado de volta para Deus. Ana disse para Eli: por este menino orava eu, pelo que eu trago como devolvido ao Senhor por todos os dias da sua vida. Se Ana não tivesse esse entendimento que Samuel viera de Deus e que era de Deus, ela jamais teria consagrado Samuel de volta para Deus. Se Ana não tivesse entendido isso, ela teria transformado Samuel num ídolo, e a vida dela estaria gravitando ao redor de Samuel. Mas porque ela entendera que Samuel viera de Deus e era de Deus, então ela consagra de volta Samuel para Deus. Irmãos queridos, há um grande perigo na vida cristã de nós pedirmos uma bênção para Deus e Deus nola conceder, e transformarmos essa bênção num ídolo, num substituto de Deus na nossa vida. Permita-me ilustrar. Você pede a Deus, por exemplo, prosperidade, e Deus dá prosperidade. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, e com ela não tem desgosto. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Riquezas e glórias vêm de ti. Aí a pessoa começa a prosperar. Cada ano acrescenta mais um item na sua declaração de imposto de renda. É mais um carro, é mais um sítio, é mais um apartamento, é mais um bem. Aí a pessoa começa a ficar ocupada demais cuidando das bênçãos. Não tem tempo mais para Deus. Não tem tempo mais para ir numa reunião de oração. Não tem tempo mais para ir numa vigília de oração. Não tem tempo mais para ir num dia de semana na igreja. Ela está ocupada demais cuidando das bênçãos, que não tem mais tempo para o abençoador. Entenda uma coisa: a vida que você tem é de Deus, a saúde que você tem é de Deus, a inteligência que você tem é de Deus, a família que você tem é de Deus, a casa que você mora é de Deus, o carro que você anda é de Deus, o dinheiro que Deus lhe deu é de Deus. Então consagre de volta para Deus o melhor daquilo que Deus lhe tem dado, para que a bênção de Deus não se transforme um ídolo, não se transforme um ídolo na sua vida. Terceiro lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar que os planos de Deus são mais altos e são melhores do que os nossos melhores sonhos. Qual era o sonho de Ana?
Apenas ser mãe. Qual era o projeto de Deus para Ana? É que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, do homem que haveria de trazer de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Às vezes, irmãos, nós endereçamos a Deus um pedido, e Deus olha lá do céu e diz: meu filho, minha filha, vou atender não. Sabe por que eu não vou atender? Seu pedido é pequeno demais, é acanhado demais, é miúdo demais. Eu tenho coisa melhor, eu planejo coisa mais excelente. Os meus pensamentos são mais altos que os seus, os meus caminhos são mais elevados que os seus. Jesus nos ensinou a orar, e quando nos ensinou a orar, nos ensinou assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate abrir-se-lhe-á. Isso foi o que ele ensinou. Às vezes nós entendemos o contrário. Às vezes nós entendemos assim: todo que pede recebe o que pede. Não, isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. E ai de nós se estivesse. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Às vezes nós pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes nós pedimos para Deus uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Às vezes nós pedimos para Deus um escorpião, pensando que estamos pedindo um ovo. Às vezes nós pedimos para Deus que vai nos destruir, pensando que estamos pedindo que vai nos dar vida. Deus ama tanto você que Ele não dá tudo que você quer, Ele dá o que você precisa, Ele dá o melhor. Eu fico imaginando quando José fez aquele pedido para o copeiro do faraó, para lembrar-se dele. Ele estava preso, ele era inocente, e diz a Bíblia que o copeiro do faraó esqueceu-se de José. Ele ficou mais 2 anos mofando na cadeia. E você pergunta: onde está Deus que deixa um filho seu inocente padecer numa prisão imunda, com os seus pés em troncos de ferro? Por que Deus não tirou José da cadeia quando ele queria sair da cadeia? Se José tivesse saído da prisão quando ele queria sair da prisão, o máximo que ele teria sido era um bom lavador de copos no palácio do faraó. Naqueles 2 anos, Deus estava construindo a rampa do palácio para ele sair da prisão e ser governador do Egito. Eu quero lhe dizer que Deus tem o melhor para você. E é preciso entender que às vezes Deus adia os nossos sonhos, porque os planos dele são maiores e são melhores do que os nossos melhores sonhos. 4º lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque Ele é Deus, livre e soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Confira comigo, por favor, capítulo 2, versos 6 a 8, onde essa verdade está posta. Está escrito assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar-se entre príncipes. Nas minhas caminhadas pelo Brasil, às vezes eu vejo, presbítero Tiago, pastor Antônio, algumas pessoas que em nome de uma fé robusta beiram a blasfêmia. Quando chegam para Deus com petulância e dizem assim: Deus, eu proíbo, Deus, eu exijo, Deus, eu decreto, Deus, eu determino, e ai de Deus se não atender. Até parece que essas pessoas estão assentadas num alto e sublime trono, e Deus acanhado aos seus pés. Que tolice! Que tolice! O nosso Deus está sentado no trono, Ele reina, Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, e não precisa pedir licença para ninguém.
Ele é quem dá vida, Ele é quem tira a vida, Ele é quem exalta, Ele é quem humilha, Ele é quem põe no trono, Ele é quem tira do trono, Ele é quem pega o pobre necessitado do monturo e o faz assentar-se entre príncipes. Ele é Deus. Eu acredito até que a Ana, como mulher crente que era uma pessoa instruída. E como pessoa instruída que era, eu penso que ela deve ter buscado todos os recursos da medicina da cidade de Ramá. Até acredito que, como toda mulher gosta de ter uma bolsa tiracolo, que ela andava com os últimos exames da junta médica de Ramá nessa bolsa, dizendo: olha, Ana, não tem jeito, o seu caso é irremediável, é irreversível. Mas Ana entendia uma coisa: se Deus quiser, tem jeito. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra não é dos homens, a última palavra é do Deus vivo. É por isso que ela orava, é por isso que ela insistia, é por isso que ela derramava a sua alma na presença de Deus, porque ela entendia uma coisa: se Deus quiser, tem jeito, tem jeito. Então eu quero encorajar você: não desista. Ainda que os homens tenham dado uma sentença, não desista. Ainda que a realidade pareça irremediável, não desista. Ainda que as pessoas já decretaram: agora acabou, não desista. O impossível dos homens é possível para Deus. Permita-me ilustrar isso. Há pouco mais de 20 anos eu estava lá em Vitória, fazendo visita no hospital. Quando eu chego naquele hospital, tinham 3 pessoas na porta. E quando eu cheguei bem perto, eram pessoas da minha cidade, do interior do Espírito Santo. Dentre essas 3 pessoas estava uma jovem de 17 anos, com um problema muito grave de saúde, um tratamento de câncer muito avançado. E na minha cidade não tinha, como não tem até hoje, CTI. E o médico que a acompanhou e fez todo o acompanhamento, diante do fator metastático da doença, ele disse: olha, não dá mais para continuar o tratamento aqui, você tem que ir para Vitória, você tem que ter um CTI, não dá mais para continuar o tratamento aqui. Ela chega no hospital, sem plano de saúde, e eu me aproximo, era amigo do diretor do hospital, converso com ele longamente. Disse: pastor, não funciona assim, não tem vaga hoje, eu não posso tirar um paciente para botar outro, é impossível receber essa moça aqui hoje. E eu confesso, já que eu fiquei frustrado, eu pensei que fosse dar algum jeito. Aí voltei para a porta do hospital, e eu confesso a vocês que eu não me lembro se fiz isso outra vez. Não tem essa prática, mas naquele dia eu fui impulsionado a fazer. Eu disse: filha, aqui não tem vaga para você, mas eu posso fazer algo melhor que encontrar uma vaga para você aqui. Eu posso orar por você e pedir que Jesus cure você. E ali na porta do hospital, impus as mãos sobre ela e pedi para Jesus a curar. Quando eu termino de orar, aproxima-se um rapaz e diz: eu conheço essa moça, e ela tem um primo que é médico em uma outra cidade do estado, e lá tem CTI. Falei: então vamos ligar para ele. Pegamos o telefone, ligamos, ele atendeu. 200 quilômetros. Falei: pode trazer a minha prima para cá, tem vaga, mas traz todos os exames, eu quero ver tudo. Ela foi. Ele submeteu a novos e rigorosos exames, não constataram mais nada no seu corpo. Aquela moça retornou para sua cidade naquele mesmo dia. Isso tem mais de 20 anos. Achei curioso que o ano passado, 2024, eu estava pregando na minha cidade, na minha igreja, e após o culto, algumas pessoas vieram para me dar um abraço, e chega uma senhora muito elegante, nos seus 30 e poucos anos, quase 40, e me faz a pergunta que nunca se deve fazer a um pastor. Ela olhou para mim e disse: o senhor está lembrado de mim?
olhei, tornei a olhar, falou: ô minha irmã, só me perdoa, mas não estou lembrado não. Ela me disse: eu sou aquela jovem que o senhor orou há mais de 20 anos lá na porta do hospital. Jesus me curou naquele dia. E nunca mais eu enfrentei qualquer problema de saúde. Jesus me curou. Não estou dizendo para você que todas as pessoas pelas quais eu oro, o presbítero Tiago ora, o pastor Antônio ora, que Jesus vai curar. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou lhe dizendo é que se Jesus quiser, tem jeito. Então não desista de seus sonhos. Bom, vamos ao segundo ponto da mensagem. O que fazer com aqueles que querem matar os nossos sonhos? Porque existem assassinos de sonhos por aí, sabia? E muito perto da gente, inclusive. E Ana teve que lidar com 3 assassinos de sonhos. A primeira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi a sua rival Penina. A Bíblia diz que Penina irritava Ana, que ela, a ponto dela começar a chorar, não perdia o apetite, eu acho até que entrava em depressão. Eu não sei o que é que Penina dizia para Ana, mas uma coisa eu tenho certeza: Penina não era uma mulher de Deus. Que gente de Deus não vive para infernizar a vida dos outros, não é verdade? Gente de Deus é bálsamo. Mas acredito, à luz do versículo 6, que o que Penina dizia para Ana era mais ou menos o seguinte: ô Ana, você é tão crente, você ora tanto, aí ó, tá doente minha filha, eu não oro igual a você, olha para mim, estou cheio de vida, cheio de saúde, cheio de filhos. Se esse negócio de orar funcionasse mesmo, você não estava nessa não. Conhece gente assim? Cuidado com essa gente. São assassinos de sonhos. Querem plantar em seu coração a ideia de que se você é crente, você nunca vai ter problema na vida. Se você é crente, você nunca vai enfrentar uma enfermidade. Se você é crente, você nunca vai chorar. Jesus nunca prometeu nem para você e nem para mim ausência de aflição. O que prometeu é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A segunda pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi o sacerdote Eli. Diz a Bíblia que Ana subia todo ano para Siló. Lá estava Eli, lá estava Rofini, lá estava Finéias. Não consta a Bíblia que nenhuma dessas idas, nem Eli, nem Rofini, nem Finéias, olhasse para Ana, se importasse com Ana, orasse por Ana, chorasse com Ana. A primeira vez que o sacerdote Eli dirigiu a palavra a Ana foi para sacar contra ela um libelo acusatório e chamá-la de filha do demônio dentro da casa de Deus, filha de Belial. Eu acho até, pastor Antônio, que se a Ana fosse presbiteriana, ela ia sair da igreja. Ia. Eu acho que ela ia fazer um pouco mais, ela ia fazer uma campanha para tirar o pastor Eli da igreja. Por muito menos as pessoas fazem isso hoje. Você conhece crente cristal? Crente porcelana? Crente hipersensível? Qualquer coisinha se milindra.